Salve, salve engenhosos! Sejam muito bem-vindos ao canal Engenhoca Calculada. Hoje nós vamos falar sobre um elemento químico muito conhecido, o alumínio. Então vamos puxar a vinheta e começar logo esses estudos. O alumínio, ele está presente na tabela periódica e é representado pela letra Al. Mas para os íntimos ele é conhecido como Al, tá ligado? Eu fico imaginando como é que o alumínio se comunica com os outros elementos, né? Com essa intimidade todas. Ele fica, oh, olha o ferro, fala Fê. E o alumínio, oh, Al, beleza. E olha o cobre, tudo bom, cobre? O alumínio, ele está presente em vários objetos do nosso cotidiano. Os mais comuns são as latinhas que nós conhecemos por consumir bebidas maravilhosas e muito boas. Porém, o alumínio ele não vem da Ambev, né, como muita gente pensa. Ele vem da natureza. Só que ele não é extraído puro na sua forma natural. Na verdade, ele é extraído através da mineração da bauxita. E a bauxita pode ser encontrada nos climas mediterrâneos, tropicais e subtropicais. Um dado interessante, vocês sabiam que o Brasil ele é detentor da segunda maior reserva de bauxita do mundo? Não. E para que possamos extrair o alumínio da bauxita, é utilizado normalmente três processos, sendo eles a mineração, a refinaria e a redução. A etapa da mineração ela consiste na extração da alumina. Não falei errado. O nome é alumina. É um dos componentes que fazem o alumínio. E é na alumina que nós vamos encontrar o equivalente a 35, 45, 55% de óxido de alumínio. Nesse processo, a alumina vai passar por uma purificação. Depois disso, ela vai ser reduzida em soda cáustica. E por fim, passar por uma filtração para conseguir assim um pó branco. E esse pó branco de alumina será utilizado na terceira e última etapa. A terceira e última etapa, a fase da redução, vai fazer uma eletrólise com a alumina. A passagem da corrente elétrica na célula eletrólita promove a redução da alumina, decantando o alumínio metálico no fundo da célula. E o oxigênio liberado reage com ánodo de carbono, formando dióxido de carbono. Esse processo vai acontecer da seguinte forma. A alumina é colocada no seu estado fundido em um tanque de ferro revestido com carbono. Esse tanque vai funcionar como cátodo. Já os anodos serão bastões de carbonos mergulhados na alumina fundida. E será esse processo de oxirredução que ao fim nos dará o alumínio. O alumínio ele é um dos metais não ferrosos mais utilizados pelo homem devido às suas características mecânicas. E o que garante que o alumínio possui uma propriedade mecânica de alta qualidade são os ensaios de corpo de prova. Esses ensaios é obtido através de algumas fórmulas, uma delas é a tensão de engenharia. Essa fórmula ela consiste em F sobre A0. F consiste na carga aplicada, sendo calculada em newtons, e a área zero é a área inicial em metros quadrados. E são através desses testes com alumínio que nós vamos chegar ao valor aproximado de 48 MPa, o que equivale a 4,9 kg por metro quadrado. Mas como será que é feito o corpo de prova do alumínio? Olha, eu não sei o que é, mas esse alumínio faz essa prova ter um sabor. Acho que nem a ciência explica. É claro que o corpo de prova não é feito dessa forma, né? Na verdade é utilizado uma espécie de um torno mecânico que faz o rompimento, tanto puxando quanto empurrando um pedaço de alumínio utilizado na construção ou utilizado na finalidade. E aí um computador do lado vai calcular o momento em que ele tem a maior resistência e dali para frente ele entra num formato meio elástico até o rompimento. É esse valor que vai te dar a resistência de segurança, né, com o comportamento do alumínio mediante esses esforços. E essa deformação plástica do alumínio, ela chega a valores de 0,2% do seu tamanho original medido em corpo de prova simples. E normalmente o alumínio possui uma plasticidade de equivalente de 2,7 MPa, que equivale a aproximadamente 1,3 kg por milímetro quadrado. Já o módulo de elasticidade do alumínio é de 7.030 kg por milímetro quadrado.
E mesmo com adições de outros componentes para tentar aumentar esse modo de elasticidade, o alumínio ele mantém uma característica instável, e essa característica ela dificilmente chega a 7.500 kg por milímetro quadrado. E é essa característica que dá ao alumínio propriedades de resistência com impacto, com forças, e dá a utilização dele no cotidiano. Outra característica bem legal do alumínio é a temperatura de fundição. O alumínio no seu estado puro ele vai entrar em fundição acima de 660 graus Celsius. Diferente de vários outros metais da tabela periódica que consegue ter uma fundição com temperaturas bem inferiores a essa. Isso dá ao alumínio uma utilização no meio da engenharia ou qualquer outro meio de utilização com um amplo número de variações que pode ser utilizado. Quando exposto em temperaturas abaixo de zero, ele aumenta a sua resistência, sem perder a sua ductibilidade. Essa palavra é legal, ductibilidade. E é essa resistência ao frio que dá ao alumínio as propriedades necessárias para construções de gases de compressão para armazenar gases de menos 160 graus Celsius, por exemplo. Beleza, a gente entendeu então a resistência do alumínio, as suas características de temperatura e deformação, etc. Como é que funcionam os átomos dentro dele, como é que eles se posicionam. E para que possamos verificar isso, vamos abrir um site aqui chamado Crystal Walk. Vamos abrir a tela do computador aqui e ver como é que ele funciona, olha só. Beleza, aqui no campo de busca a gente vai colocar o Crystal Walk. Aqui no Google ele vai ser aqui para mim está aparecendo como a primeira opção, a gente clica nele. Beleza, aí aqui ele vai carregar o cenário 3D. Essa é a página front do site. Ele te dá já as mensagens de boas-vindas, você pode fechar ela. E aqui do lado direito a gente vai ter as barras de tarefas que a gente vai usar mais. A gente vai primeiro nessa primeira opção e vai nesse ícone aqui logo início. E aqui a gente para com uma série de opções. E aí, para podermos saber qual dessas aqui nós vamos usar para o alumínio, nós vamos utilizar um aplicativo da tabela periódica que nós encontramos aqui no Google Play mesmo. Certo? Esse é o aplicativo que nós vamos usar, vamos acessar ele aqui. E essa já é a interface do aplicativo, já te mostra aqui a tabela periódica tradicional que nós conhecemos, com todos os seus elementos, beleza? Vamos selecionar aqui o alumínio. Já temos aqui uma foto do elemento que nós estamos fazendo a pesquisa, tá? Ele te dá aqui a visão geral, o nome dele em latim, o nome em inglês, o ano que ele foi descoberto, o número que ele foi catalogado, e o rapaz que descobriu esse elemento, certo? Ele te dá aqui a camada de elétrons, e logo do lado direito temos aqui a composição, né? O modelo atômico dele, informando aqui a quantidade de elétrons que ele tem nas camadas, certo? Então ele tem 13 elétrons, 13 prótons e naturalmente 14 nêutrons. Ele te dá uma prévia daqui do que é o elemento que você está fazendo a busca. E aí aqui no campo de propriedades ele te dá o número atômico, te dá o peso atômico da massa atômica relativa, ele te dá a densidade, te dá o ponto de fusão, ponto de ebulição, a fase, a valência, o período, o grupo, a quadra, né? E nas propriedades atômicas ele te dá a configuração de elétrons, ele te dá o estado de oxidação, a carga de íons, o potencial de ionização de um átomo, o raio atômico, o raio covalente, ele te dá uma série de informações muito bacana sobre o elemento aqui, chega a ser quase completo a quantidade de informações que ele te dá, certo? E aqui na célula cristalina, que é onde nós estamos voltados à nossa busca, ele te dá a estrutura da rede, que é uma cúbica de face centrada. Esse elemento aqui será o que nós vamos selecionar dentro do Crystal Walk, beleza? E aqui mais para baixo nós temos aqui mais uma série de informações, é bem legal esse aplicativo, ele está disponível no Google Play na versão free, e tem a versão paga também profissional, mas essa versão aqui é muito bacana. E como já sabemos qual que é a estrutura cristalina que nós vamos selecionar, vamos voltar para o Crystal Walk. Beleza, então nós temos aqui o Crystal Walk, agora nós já sabemos que ele é a face centrada, certo? Clicamos nele aqui, podemos aumentar o número da estrutura aqui em X, Y e Z. Vamos fazer um cubo mágico aqui, certo? Uma estrutura de 3, 3, 3. Certo? Vamos aqui no campo aqui de adicionar, modificar o átomo, né? Vamos selecionar o elemento que nós estamos trabalhando aqui, o alumínio. Aqui embaixo a gente seleciona o campo da camada de valência dele, beleza? E ele já estrutura aqui, nós podemos visualizar, ele já mostra uma estrutura cúbica aqui da organização dos átomos do alumínio. Podemos aqui tirar um pouco da visualização dele, reduzir a quantidade de elementos atômicos que nós temos aqui para poder ter uma dimensão e entender aqui como ele vai se organizar
beleza? A gente pode descer um pouco a barra aqui e tirar essa seleção de algumas informações. E aqui temos a nossa estrutura cúbica de corpo centrado do alumínio, beleza? Olha só que interessante aqui, mostra ele todo facetado, parece uma bola de golfe, né? E essa estrutura aí, muito bacana. Então o que nós podemos tirar de característica do alumínio? É um material com baixa corrosão, com alta resistência a temperaturas, é um material maleável, é um material leve, e todas essas especificações proporcionam ao alumínio a utilização em criações de equipamentos aeronáuticos com a sua leveza, na construção civil através de esquadrias, janelas, portas, nós vemos muito, através de criações de utensílios domésticos, na indústria automotiva e por aí vai. É difícil contar a quantidade de locais que pode ser aplicado a utilização do alumínio. Um site bem interessante que mostra uma série de características do alumínio é o site da ABAL, Associação Brasileira do Alumínio. Ele apresenta aqui as características principais desse elemento, certo? Mostra aqui as características químicas e físicas. Uma excepcional combinação de propriedades faz do alumínio um dos mais versáteis materiais utilizados na engenharia, arquitetura e indústria. Ele mostra aqui o ponto de fusão de 660 graus, relativamente baixo comparado ao aço de 1570 graus. Apresenta também o peso específico, um material leve comparado aos outros, pesando apenas 2,7 gramas por centímetro cúbico, aproximadamente 35% do peso do aço e 30% do cobre. Ele apresenta também uma fina camada de óxido, né, que age como uma proteção contra a oxidação. Ele mostra também as características da condutividade elétrica, né? Ele tem 62% seguindo a IACF, a qual associa a baixa densidade significativa do condutor do alumínio. Ele também possui uma condutibilidade térmica elevada, né? Ele chega a ser 4,5 vezes maior do que o aço, por exemplo. A refletividade dele também é bem alta, 80%, a qual permite a ampla utilização em luminárias. Ele funciona como um espelho, quase. Uma outra característica aqui é a propriedade antimagnética. Ele não possui magnetismo alto, então isso facilita na utilização dele em carcaças de computadores, por exemplo, em aparelhos eletrônicos. Ele também não gera faísca, então a utilização dele também em tanques de combustíveis ou tanques de produtos inflamáveis e acaba sendo bem aceito devido a esses fatores. Características de barreira, né? O alumínio ele não permite a transposição da luz, de umidade, do oxigênio, por exemplo. Isso permite ao alumínio a utilização dele na indústria alimentícia, como embalagens, por exemplo. E por fim, as características de reciclagem. Um material extremamente reciclável, não perde suas características físicas e químicas. É um material amplamente aceitável para reciclagem. Por fim, ele mostra as propriedades físicas típicas em relação ao aço e o cobre. Ele mostra aqui a densidade, a temperatura de fusão, o modo de elasticidade, o coeficiente de dilatação térmica, a condutibilidade térmica e a condutibilidade elétrica, né? Então você vê que na maioria dos casos ele perde pro aço e pro cobre. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e até a próxima.